Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, então eu vim comentar, sobre os meus lidos de fevereiro. Como sempre, todo final do mês ou início do mês eu comento então as minhas leituras, do mês anterior. Eu tava fazendo aí no ano passado, comentando os meus lidos e assistidos, porém, esse ano eu resolvi manter só os meus lidos mesmo, e aí eu vou comentar os meus assistidos em alguns vídeos separados aí durante o ano, tá? Então, fevereiro acabou, esse mês eu li 7 livros, fiquei bem satisfeita porque, assim, foi um mês mais curto, né, gente, e voltaram as minhas aulas agora, então, assim, conciliar o trabalho, a aula e aí mais as leituras, mais a criação de conteúdo é um pouco complicado. Então, assim, acho que consegui ainda ler uns livros bem grandes ainda, então assim, acho que consegui ler aí bastante, dentro da minha rotina, né? Mas então eu vim comentar tudo que eu achei, tudo que eu li e o que eu achei desses livros. Lembrando, gente, eu nunca falo spoiler desses livros, então não precisa se preocupar, é realmente só a minha opinião. Mas então vamos começar. O primeiro livro que eu li nesse mês foi Duas Coroas Retorcidas, que é a sequência de Uma Janela Sombria. Uma Janela Sombria eu fiz vlog aqui pro canal, vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu. Só que é um livro que ele não tem tantos acontecimentos assim, então eu resolvi não fazer o vlog de leitura de Duas Coroas Retorcidas, mas eu fiz um videozinho que eu soltei aqui nos shorts, inclusive estou começando a usar os shorts aqui no YouTube, tá? Porque antes a gente tinha um limite de tempo que era 60 segundos, eu acho. Era algum tempo assim bem curto que normalmente meus vídeos não se encaixavam, então eu acabava não repostando, os vídeos que eu postava nas outras redes aqui também. Agora eles subiram esse tempo para 3 minutos, então eu já consigo trazer alguns dos vídeos para cá, para quem me acompanha só aqui pelo canal, conseguir ter acesso. E eu fiz um videozinho falando sobre a minha opinião de Duas Coroas Retorcidas, então quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas assim, dando um resumão assim do que eu achei, eu gostei desse segundo livro, acho interessante porque ele tem mais de um ponto de vista diferente do primeiro, então é legal porque traz a perspectiva de outros personagens. Acho que também a gente tem desenvolvimentos muito interessantes para esses personagens que no primeiro livro eram personagens secundários. Inclusive queria que alguns desses personagens secundários fossem os protagonistas, porque eu acabei gostando mais deles do que dos protagonistas mesmo. E assim, o final, eu até que eu gostei, só que eu achei um pouquinho corrido em algumas partes. Então, assim, eu gostei desse segundo livro mais do que eu gostei do primeiro, só que a minha nota é basicamente a mesma, que é 4,5, sabe? São notas boas, eu gostei da duologia como um todo, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais, ele acabou saindo dentro daquilo que eu esperava do livro, da duologia como um todo, mas ainda assim eu acho que uma duologia boa é diferente, assim, toda a mitologia que é trazida, assim, nessa fantasia é diferente do que normalmente a gente vê em livros de fantasia, Então, gostei aí para quem gosta de fantasia, de livros curtos, uma duologia, Então é bem curtinho aí. E personagens interessantes, acho que vai gostar. Só pra mim, assim, que foi vendido errado, tá? E que assim, não é uma romantasia. Tem romance, mas eu acho que não é o foco da história. Então, pra mim, isso não faz, faz com que não seja uma romantasia. Mas enfim, gostei bastante aí. E se você já leu, comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou. E o segundo livro que eu li nesse mês foi 100 Anos de Solidão, um clássico da literatura, assim, que eu já vi muita gente falar sobre. É um livro muito aclamado, realmente, e que voltou-se a falar muito dele por conta da adaptação que a Netflix fez, Foi lançada a primeira parte aí de uma minissérie. Esse ano sai a segunda parte, e por conta disso muita gente voltou a falar sobre o livro, quanto o livro é bom, e enfim. E eu fui ler esse livro com muita expectativa, E, inclusive, antes de eu falar o que eu achei do livro, eu até queria já comentar, fazer um parênteses, porque eu acho que assim, gente, quando a gente vai ler um clássico, eu acho que se coloca um peso muito grande em cima disso, porque a gente pensa, cara, o livro é um clássico por um motivo, então eu sou obrigada a gostar desse livro porque ele é um clássico, porque, tipo assim, a maioria do mundo gosta, ou porque esse livro foi tão interessante e tão importante a ponto de virar um clássico da literatura mundial. Mas a gente tem que entender também, gente, que apesar de ser clássicos, eles são livros, como qualquer outro, sujeitos a opiniões, Sujeitos a experiências de leitura diferentes. Então, assim, tem clássicos, como por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, que eu odeio. Eu li 2 vezes já esse livro.
li uma segunda vez pra tentar, tipo assim, ver se eu não tinha lido errado da primeira. E eu simplesmente eu não gosto desse livro, não gosto, não acho ele muito, sabe? Não gosto, simplesmente não gosto. E tem outros livros que eu amo, sabe? Então, Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos da vida. Jane Eyre, amo Jane Eyre. O Conde de Monte Cristo, amo esse livro é maravilhoso. Então, assim, é experiências e opiniões diferentes, tá? Aí a gente entra para 100 Anos de Solidão. Como eu falei, é um clássico, tem esse peso, e eu comecei a ler já sentindo esse peso, de tipo assim, cara, é um clássico, eu meio que tenho que gostar desse livro porque é um clássico. Eu acho que a gente já entra muito com essa ideia na cabeça. E, obviamente, com expectativa lá em cima, porque é isso. Pô, se o livro é um clássico, então eu vou amar esse livro, obviamente. Vamos lá. O livro é bom, tá? Não tem como argumentar isso, não tem como dizer, ah, não deveria ser um clássico, algo do gênero. Não, porque realmente você entende o porquê tanta gente gosta e porquê que ele foi elevado a esse nível de clássico da literatura, sabe? É um livro muito diferente de tudo que eu já li, sabe? Ele vai contar a história de uma família, né, principalmente, ao longo das suas gerações durante um período do tempo. Né, e a relação dessas pessoas com o lugar que elas vivem e com a relação entre a família mesmo. E eu acho que a história traz pontos extremamente interessantes. Assim, a gente tem. Não é uma história baseada, digamos assim, em eventos reais, digamos. Tem algumas coisas que ou foram inspiradas ou que aconteceram mesmo na vida real, que estão ali para contextualizar o momento da história, mas é uma história que tem elementos de fantasia, então a gente não pode classificar ela como uma história real ou algo do gênero. É um realismo fantástico, se eu não estou enganado, o gênero que esse livro se encaixa. E eu acho que realmente é isso que traz o diferencial todo para a história. Mas assim, como o livro ele acompanha diversas gerações da família, eu senti que em alguns momentos a história fluiu muito melhor do que em outros, porque tem momentos em que eu achei personagens muito mais interessantes do que outros. A narrativa é um pouco lenta, porque a gente está acompanhando essa história, a gente tem que entender quem são esses personagens, então eu entendo realmente que a história tem que ser, a narrativa tem que ser um pouco mais lenta para a gente entender a história, entender esses personagens, mas em alguns momentos eu senti ficar um pouco cansativo, sabe? Tenho que confessar isso aí. Ainda assim, gente, é um livro bom, eu acho que vale a pena você ler, sabe? É aqueles livros assim que você tem que ler pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque ele é falado por um motivo. Eu fiquei muito curiosa para assistir a série, né, para ver realmente essa adaptação, porque, enfim, né, tá sendo muito aclamada realmente essa adaptação. Então eu gostaria de assistir para ver como é que ficou, né, ver realmente esses personagens em tela. Porque realmente, principalmente alguns pontos da história, eu acho que a história, inclusive, faz algumas críticas muito interessantes, sabe? Que você vai pegando ali essas críticas, eu acho que, nossa, assim, realmente tem alguns pontos da história que são sensacionais. Tem outros que eu achei não tão sensacionais assim, tá? Por isso que eu dei 4 estrelas. Então, assim, ainda, como eu falei, acho que vale a pena você ler. Acho que é um desses livros que a gente tem que ler realmente para formar a nossa opinião. Assim como eu acho também que, por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes você tem que ler para formar a sua opinião. Eu acho que existem clássicos da literatura que você precisa ler, sabe? Eu tenho uma listinha de livros que eu quero ler realmente para isso, sabe? Para eu conhecer a história a fundo, para eu ter minha opinião, saber se eu sou do time que amo ou que não gosto. Né? Odeio é muito forte, né? Odeio eu guardo só pra Morro dos Ventos Uivantes mesmo. Mas enfim, gente, 4 estrelas então. Gostei, mais um livro aí diferente, né, que eu estou lendo esse ano. Como eu já falei, acho que no primeiro vídeo, eu tô tentando sair um pouco só das fantasias e dos romances, eu tô tentando ler livros um pouco diferentes, para também ter um pouquinho mais de variedade e diversidade nas histórias que eu leio, né, e trazer temas diferentes também. Então tá sendo uma experiência bem legal, tô gostando de ler livros que saiam um pouco desse meu nicho. Né, e li mais livros dentro desse outro nicho nesse mês que eu vou comentar mais pra frente aqui no vídeo. E eu li também esse mês Percy Jackson e a Fúria da Deusa Tríplice, que é o segundo livro da nova trilogia do Rick Riordan. Eu amo o Rick Riordan, gente. Ele é tipo assim, o meu escritor conforto, porque são livros que você não precisa pensar. Ah, eles são obra-prima da literatura, eles são clássicos da literatura? Não, gente, óbvio que não.
Mas assim, são livros simples, são livros fáceis e rápidos de ler, e às vezes você só precisa um livro fácil e rápido e que você não precise gastar muitos neurônios enquanto você está lendo. Eu acho que os últimos livros do Rick Riordan têm se enquadrado muito nisso, sabe? Eu sinto que os primeiros livros dele, então, série Percy Jackson, Os Heróis do Olimpo, eu sinto como se tivesse um propósito maior, digamos assim, dentro dessas histórias, né? O enredo como um todo é um pouco mais grandioso. E os últimos livros que ele lançou são livros realmente mais simples. É um grande fanservice, né, gente? Até esqueci a palavra. É um grande fanservice realmente só para quem gosta de Percy Jackson poder revisitar esses personagens novamente. Então, assim, é um plot super grandioso e coisa e tal. Não. É uma coisa super simples, bem mais do mesmo do que o Rick já escreveu, mas é gostoso de ler, gente. É legal, é bom ver esses personagens novamente, sabe? A gente tem as referenciazinhas a outras coisas que aconteceu na série, então, sabe? Essa nova série do Percy Jackson, né, realmente é muito isso, assim. É uma série que precisava existir? Não. Mas o Rick fez, né, com certeza pensando em ganhar mais uns dinheirinhos aí, sabendo que vai vender, e ele está absolutamente certo, porque a gente vai continuar a comprar, né? E traz esses personagens de volta. Então, assim, é uma história que não agrega muita coisa, né, dentro do cânone, realmente, né, do Riordanverse aí, né, desse universo criado pelo Rick Riordan. Mas é divertidinho, é bonitinho ver o Percy e a Annabeth, o Grover ali também, sabe? Acho fofo, acho legal ver esses personagens ali um pouco mais crescidos, né? Dentro dessa nova série dele, eles estão com uns 17 para 18 anos ali. Então é interessante ver eles assim nessa faixa etária. E é isso, é bom ver eles não correndo necessariamente um perigo tão mortal quanto nos outros livros. Enfim, dei 4 estrelas também porque é isso, é um livro bem aquele livro para te tirar de uma ressaca literária, sabe? Não precisa pensar, é rápido de ler, a escrita do Rick é muito fluida, então assim, você lê e acaba esse livro em 5 minutos, sabe? Muito rapidinho mesmo. Mas ao mesmo tempo também não tem nada de inovador, não tem nada uau para merecer uns 5 estrelas, sabe? Então é isso. Não sei se esse ano sai o último livro dessa trilogia, se não sair esse ano, com certeza sai aí ano que vem. Mas aí a gente encerra e vamos ver o que o Rick Riordan vai trazer aí para os próximos movimentos dele dentro do Riordanverse. E eu reli nesse mês Império de Tempestades. Pra quem não sabe, né, tá chegando nesse vídeo, Trono de Vidro é assim a minha série de fantasia preferida. Eu basicamente releio ela todo ano. E toda vez que eu releio, eu arrumo alguma coisa para falar sobre. Em 2023 eu comecei o meu quadro de análise literária com Trono de Vidro. Vou deixar aqui no card para quem quiser ir lá assistir. Onde eu fiz, né, cada vídeo focando em um dos livros, né, relendo e fazendo esse vídeo com a minha opinião bem aprofundada sobre, né, destacando alguns pontos ali sobre os personagens, enfim. E ano passado eu resolvi fazer algo diferente, que era uma sériezinha de vídeos que eu já estava fazendo nas minhas outras redes. Só que como tava ficando muito picado, vídeos muito picados, difíceis de encontrar, assim, para quem tava chegando agora por último, eu resolvi trazer então aqui pro canal, que é o Explicando Referências. Trono de Vidro é uma série que quando a gente relê, a gente pega muita referência a livros à frente. Então eu resolvi, né, fazer essa releitura e fazer os vídeos aqui, né, explicando as referências. Então já temos aí até Rainha das Sombras, Império de Tempestades já está prestes a sair, então continuem aí acompanhando para assistir. E aí nesse mês, né, então eu reli o Império de Tempestades para poder fazer o vídeo. Vou deixar aqui no card também a playlist de explicando referências para quem quiser ir lá assistir. Mas assim, gente, no geral, como eu já falei, gosto muito dessa série, né? Tanto é que eu estou sempre inventando conteúdo dela para falar daqui. Mas como eu já tenho um vídeo bem explicativo falando, né, do análise literária sobre o que eu achei desse livro, eu vou tentar ser bem breve, tá? Eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele é um livro de muito desenvolvimento de personagem. A gente tem destaque para personagens que antes não tinham tanto destaque assim. E um desenvolvimento para a história em si, para o enredo em si, né? Porque assim, esse livro, depois dele só tem mais dois. Um deles é um livro que se passa ao mesmo tempo que ele, só que focando em outros personagens. Então, assim, a gente vai ter um livro mesmo que se passa depois dele.
Então, esse é o livro que pra mim é o início do fim, porque conforme a gente vai se aproximando ao final desse livro, é como se a gente estivesse posicionando as peças no tabuleiro, sabe? E deixando elas onde precisam estar para realmente o final da história se desenvolver. Então, eu acho que esse livro faz isso muito bem, sabe? De desenvolver as coisas que já estavam vindo dos livros passados, mas ao mesmo tempo entregar as coisas pra gente que vão acontecer no próximo, sabe? Então, para essas coisas acontecer, as coisas precisam estar formadas dessa maneira, sabe? Não sei se ficou muito confuso de entender. Na minha cabeça faz sentido. Então eu gosto bastante de como esse livro faz isso, sabe? Que vai entregando respostas, vai entregando explicações, ao mesmo tempo que vai enchendo a nossa cabeça de perguntas de tá, mas como é que isso vai se resolver, sabe? Enfim, o final desse livro sempre acaba comigo. Inclusive, eu fiz um videozinho que eu postei no Instagram, com a minha reação relendo o final do livro, porque é incrível, porque mesmo eu sabendo o que vai acontecer, eu sempre me acabo de chorar com o final dessa história. Esse livro pra mim é 5 estrelas, tá? Eu gosto muito dele mesmo. Só que ele não é meu favorito da série, então ele não é favoritado, tá? Mas eu gosto bastante. E continuem acompanhando aí pra ver o vídeo que vai sair de explicando referências de Império de Tempestades. E nos próximos meses eu dou sequência aí, né? Com a minha releitura de Trono de Vidro, que já está prestes a se acabar aí, né? Que, nossa, eu nunca fiz de um ano pro outro, parece que tá demorando mais do que quando eu faço num ano só. Enfim, impressões, né? Mas esse mês agora é de março, né? Então eu releio Torre do Alvorecer e finalizo então em abril com o Reino de Cinzas. Eu reli também nesse mês King of Scars, o primeiro livro da duologia de mesmo nome, da Leigh Bardugo. E também fiz essa releitura por conta de um projeto aqui do canal, que é o projeto do Análise Literária, né? Como eu já comentei em Império de Tempestades, eu comecei a fazer por conta de Trono de Vidro. Desde então eu já fiz de Trono de Vidro, já fiz de Jogos Vorazes e estou fazendo do Grishaverse. Já fiz, né, a trilogia Grisha, já passei pela duologia de Six of Crows e comecei agora, então, a duologia de King of Scars. Já saiu o vídeo, tá, de King of Scars, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que lá realmente tem a minha análise mais completa, o que eu acho do livro, o que eu acho dos personagens e tudo mais. Dando um resumão aqui, eu gosto desse livro, só que eu gostei mais dele quando eu li a primeira vez. Nessa segunda vez eu notei algumas coisas que, pra mim, eu não gostei tanto assim. Ainda assim, eu gosto bastante de acompanhar os personagens, acho que tem muito desenvolvimento incrível aí para alguns personagens, em específico, né, alguns aí. Amo que tem uma duologia do Nikolai para eu poder entender o ser feliz aí, porque o Nikolai é um dos meus personagens preferidos, assim, de todos. Então, gosto que eu tenha esse motivo aí extra para ler King of Scars. Já estou lendo Rule of Wolves, tá? Porque o próximo vídeo sai aí neste mês de março, mais pro final do mês, né? Mas sai ainda em março? Calma que eu tô fazendo as contas aqui na minha cabeça. Eu acho que sai ainda em março, tá? Pra encerrar o vídeo de análise literária do Grishaverse e aí encerrar o quadro pelo menos por um tempo, tá? Não sei se eu vou voltar a fazer esse quadro porque é um quadro que não tá rendendo tanto quanto eu esperava. Então eu vou dar um tempo aí desse quadro e vou ver se volto a fazer ele mais pra frente. Mas enfim, gente, pra quem já leu o Grishaverse, né, a trilogia Grisha, a duologia de Six of Crows, a duologia de King of Scars, tem bastante vídeo aí pra vocês assistirem e compartilharem aí comigo, né, as suas opiniões para ver se vocês concordam ou discordam das coisas que eu comento no vídeo, tá? Então, se você já leu os livros e quer ver um pouquinho mais, vai lá assistir os vídeos e comentar comigo. E aí, eu também li nesse mês Violeta, que também é um livro que eu já ouvi muito, muito, muito sobre. Comentários extremamente positivos. E assim, eu vi bastante similaridade com 100 Anos de Solidão, no sentido de é uma história contando a história de vida de alguém, né? Nesse sentido que eu estou falando que é parecido, tá, gente? A estrutura da história é parecida nesse sentido. Violeta, porém, não tem toques de fantasia, então é uma história mais que se baseia realmente em contexto da vida real e em pessoas, por mais que aquelas pessoas não sejam reais, mas que sejam histórias parecidas com histórias reais, né? E eu gostei muito de Violeta, porque nesse caso a escrita e a narrativa eu achei fantásticas. Eu achei muito fluida.
eu até cheguei a postar nos meus stories que eu me sentia como se eu estivesse ouvindo uma grande fofoca. Como se, porque a história é basicamente a Violeta contando a história de vida dela para alguém, né? Então ela fala desde o momento que ela nasceu e assim, ela vai percorrendo vários momentos da vida dela, inclusive passando por momentos que aconteceram na vida real, né? Assim, no mundo realmente que aconteceram. E eu achei extremamente interessante. Eu me senti como se realmente eu estivesse de frente para Violeta e ela estivesse me contando a história, assim. Então, eu fiquei bem curiosa em vários momentos para saber o que que ia acontecer, o que que aconteceu na vida dela, sabe? Como é que algumas coisas iam se resolver. Eu realmente, eu gostei bastante, assim. Eu achei a narrativa como um todo muito boa, muito fluida. A história é muito interessante, os personagens muito interessantes. Então eu gostei bastante mesmo, assim, é um livro que acabou me surpreendendo, porque apesar de eu ter ouvido muita coisa positiva, novamente, não é um livro muito dentro do nicho que eu estou acostumada a ler, né? Esse ano eu me dispus a ler livros diferentes, a sair desse meu nicho realmente de literatura e ler outras coisas diferentes, e eu tô muito satisfeita de eu estar fazendo isso, sabe? Porque realmente eu tô tendo acesso a histórias incríveis, sabe? E Violeta é uma delas, sabe? Eu realmente eu gostei bastante, assim. Eu li esse livro, eu comprei também o e-book numa promoção. E eu sempre deixo separado, só para explicar mais ou menos para vocês como é que funciona minha rotina de leitura. Eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo, um no físico e um no Kindle. E eu sempre leio o físico em casa, então eu normalmente leio à noite, antes de dormir. E o Kindle eu levo comigo para o trabalho, então eu leio normalmente no horário de almoço, e se eu chego cedo e eu tomo café na padaria, eu leio também. Só para vocês entenderem. Então, o Violeta foi um livro que eu li todo em público, né? Porque eu li no Kindle, então eu lia nesses momentos ali, né? Principalmente na hora do meu almoço. E vários momentos, assim, eu fiquei com a lágrima no olho, prestes a chorar. E eu só não chorei realmente porque eu estava em público. Porque de tanto que a narrativa me envolveu e me emocionou, sabe? Eu gostei demais. Eu tô muito curiosa agora para ler outros livros da Isabel Allende, que é a escritora. Ela tem muitos outros livros que eu já ouvi bastante comentários positivos também. Então, eu quero ler esses outros livros, sabe? Quero ir atrás, inclusive para quem já leu, me recomenda aqui um livro dela, qual o próximo que eu devo ler depois de Violeta. Realmente acho que vale bastante a pena ler essa história, sabe? É uma história de uma história, né? E, nossa, é fabuloso. Realmente, assim, eu gostei bastante mesmo. Eu dei 5 estrelas. Não cheguei a favoritar, tá? Ainda estou sem favoritos nesse ano, porque eu não senti que era um favorito, tá? Eu tenho meus critérios aí para avaliar e para favoritar um livro, e eu não senti que esse foi um favorito. Ainda assim, é um livro muito bom e que vale muito, muito, muito a pena ser lido. Então, se você ainda não conhece e não leu Violeta, leia. Bom, gente, para encerrar, infelizmente não vai ser para encerrar com chave de ouro, porque vamos encerrar com o que é até agora o pior livro do ano para mim, tá? Que é o livro Ruination. Esse é um livro que eu comprei na empolgação do momento, tá? Na Black Friday. Por quê? A época da Black Friday, né, tinha acabado de acabar a segunda temporada de Arcane. Arcane, pra mim, é uma das minhas séries favoritas, assim, ó, da vida. Que série boa. Série muito boa. E Arcane, pra quem não sabe, é uma série baseada, né, com os personagens ali, né, e baseada no universo de League of Legends, que é um jogo, né, o LoL, o famoso LoL, que é uma série de jogos e tem todo um universo aí, né? Existem livros, existem jogos, existe a série, então existe várias coisas envolvendo esse universo de LoL. E aí eu tinha acabado de assistir a segunda temporada de Arcane, estava super empolgada e eu vi 2 livros que estavam em promoção na Black Friday. Um era esse Ruination, que eu paguei R$17, eu acho que foi. É porque um eu paguei 17 e o outro eu paguei 27, só que eu não lembro qual foi qual agora. Mas assim, livro em inglês, capa dura, tudo, livro muito bonito, inclusive. E outro que eu comprei que é sobre os mundos ali de League of Legends, né? Sobre os reinos ali, que não é um livro de história, é algo mais de curiosidades, de coisas contando a história dos reinos, né?
E que eu também paguei muito barato, né? Como eu falei, um foi 17 e o outro foi 26. Livros em capa dura, tudo muito bonitos, então super baratos. Por isso que eu acabei na empolgação comprando. E eu tinha visto a avaliação desse Ruination e é uma avaliação boa. Ela tem, eu acho que 4.2, 4. Por aí, é 4 e pouco a avaliação no Scooby. E a história, assim, o enredo tinha me parecido muito interessante. E aí eu peguei pra ler, né? E assim, gente, só pra ter noção, eu terminei ele e Violeta no mesmo dia. Então, assim, pra mim foi a diferença, entendeu? Porque, assim, esse livro, como eu falei, o enredo eu tinha achado interessante, e realmente o enredo ele é interessante. Só que, desde o início, eu não consegui me conectar com os personagens. Começando por aí. Assim, não achei nenhum personagem interessante. A protagonista era a que tinha mais potencial para ser interessante, mas para mim não foi desenvolvida o suficiente para virar interessante, para mim, tá? A gente tem um romance entre aspas ali, né, indícios de um romance envolvendo aí a protagonista, que para mim também não conseguia, ai, nossa, olha esse romance, tá? Não. E a história como um todo, eu senti que ela demorou para desenvolver. E como é um livro único, eu tava lendo e eu pensando, cara, assim, precisa resolver tudo nesse livro, né? Como é que isso vai ser resolvido nesse livro? Ainda tem tanta coisa para acontecer e a história demorando para acontecer, sabe? Então eu senti muito esse ritmo muito lento, muito. Eu acho que perdeu muito tempo com algumas coisas, que poderia ter acelerado em outras, enfim. E aí, o livro foi para um terceiro ato e eu fiquei muito empolgada no terceiro ato. Comecei esse terceiro ato assim, nossa, acho que a história engatou agora. Pra mim, até então, até metade do livro, o livro pra mim tava um 3,5 ali, sabe? Tipo assim, aquela coisa de, não é ruim, mas, tipo assim, não é ótimo também, né? Tá nesse meio, o final vai determinar, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai finalizar essa história. E realmente, o terceiro ato, ele tem um início muito bom, muito empolgante. Tanto é que eu tava lendo, eu parei de ler num capítulo ali, porque já tava ficando meio tarde pra eu dormir. E eu pensei, cara, mas agora era o momento que eu até queria continuar. Mas não, vou deixar para amanhã, né? Nossa, gente. Ele começa a desenvolver bem esse terceiro ato, como eu falei. Tem umas partes interessantes, assim, né, tal. Mas o final, gente. Eu terminei com raiva esse livro. Assim, ó, eu terminei com raiva mesmo. Eu achei o final tão. Por quê? Aí, tipo assim, eu acho, né, que eu fui olhar os comentários dele no Scooby e muita gente já conhece os personagens, né, por conta de jogar League of Legends, já tinha visto esses personagens em outros lugares. Então eu acho que já conhecia, tipo assim, a história como um todo, então muita gente já meio que sabia como é que ia acabar. Então eu acho que pra mim faltava isso. Eu acho que como eu não sabia, eu não conheço esses personagens, eu acho que pra mim não fez sentido, sabe? Eu acho que eu deveria saber o que que é, o que que são esses personagens, pra onde esses personagens vão, pra eu entender um pouco melhor, sabe? Pra eu ter realmente, seria como eu estivesse vendo o passado desses personagens, sabe? Tendo um prequel, digamos assim, desses personagens. Como eu não conheço, pra mim ficou só como um grande. E aí a gente tem tipo um epílogo, digamos assim, que pra mim não faz sentido. Ai, gente, eu odiei. Eu realmente, assim, ó, não. Eu fiquei com raiva do final. Até agora eu tô com raiva desse final. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu falei, não, mas vai acontecer alguma coisa para reverter tudo isso e ser diferente o final. E aí não, e aí quando eu vi, eu não. Não, não. Eu me recuso que eu li esse livro inteiro para acabar desse jeito. Me recuso. Eu dei 2,5, tá? Ainda mantive 2,5 porque, como eu falei, eu acho que tem sim aspectos interessantes da história. Eu acho que o enredo ele tinha uma premissa muito boa. E eu acho que ele tem momentos bons. Como eu disse, o terceiro ato tem um início ótimo, muito empolgante. Mas, né, tem esse final que pra mim realmente não deu certo. Como eu falei, eu vi que muita gente gosta desse livro, tá? Mas, infelizmente, não rolou pra mim. Mas então era isso, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro.
Vamos ver aí o que março vai trazer, né? Março eu já digo que vai vir menos leituras, porque eu tô com o ritmo bem mais lento nesse mês, tá? Então, assim, por exemplo, estamos no dia, eu tô gravando isso no dia 8, eu não terminei nenhum livro ainda, tá? Eu tô com o ritmo bem lento nesse mês, teve o feriado aí, achei que eu ia ler muito no feriado, não li, tá? Então, assim, vamos ver o que vai vir aí pra março. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês leram agora em fevereiro, se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei aí. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E também não esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.